Você já parou para observar por que algumas pessoas crescem espiritualmente com uma velocidade impressionante, enquanto outras permanecem estagnadas durante anos, ou até mesmo décadas? Por que alguns conseguem superar vícios, transformar relacionamentos tóxicos e encontrar propósito de vida, enquanto outros continuam presos nos mesmos padrões destrutivos? Billy Graham, um dos evangelistas mais influentes da história, que pregou para mais de 215 milhões de pessoas durante sua carreira de 60 anos, descobriu algo revolucionário. A velocidade do seu crescimento espiritual está diretamente conectada com a forma como você se vê diante de Deus. Durante décadas de ministério, Graham observou milhares de pessoas que buscavam transformação espiritual. Ele notou que aquelas que experimentavam mudanças mais rápidas e duradouras não eram necessariamente as mais inteligentes, as mais educadas, ou as que vinham de famílias cristãs. Eram aquelas que compreendiam uma verdade fundamental: Deus nos ama incondicionalmente, independentemente dos nossos fracassos passados ou limitações atuais. Esta compreensão profunda do amor divino forma a base de uma autoestima saudável, que acelera exponencialmente o crescimento espiritual. Graham frequentemente dizia: Deus nunca nos amará menos do que nos ama agora, e nunca nos amará mais do que nos ama agora. Esta afirmação simples, mas profunda, desafia a mentalidade de muitos que acreditam que precisam se tornar bons o suficiente para serem aceitos por Deus. Esta crença limitante atua como um freio poderoso no desenvolvimento espiritual. Porque quando você acredita que precisa ganhar o amor de Deus através de boas obras ou comportamento perfeito, você fica preso em um ciclo vicioso de esforço e frustração. Pense por um momento. Quantas vezes você já se sentiu distante de Deus por causa de um erro que cometeu? Quantas vezes você acreditou que precisava se limpar antes de se aproximar dele? Graham descobriu que esta mentalidade é um dos maiores obstáculos ao crescimento espiritual. Quando você baseia sua autoestima na sua performance espiritual, você cria uma montanha-russa emocional que o mantém focado em si mesmo, em vez de focado em Deus. O evangelista observou que pessoas com baixa autoestima espiritual tendem a se comparar constantemente com outros cristãos, medindo sua fé pela dos outros, sentindo-se inadequadas quando vem alguém orando com mais fervor ou servindo com mais dedicação. Esta comparação constante rouba a energia que deveria ser investida no crescimento pessoal e na intimidade com Deus. Graham ensinou que cada pessoa tem um relacionamento único com o Criador, e que tentar imitar o caminhar espiritual de outros é como tentar usar sapatos do tamanho errado. Menos apenas causa desconforto e impede o progresso. Durante seus famosos cruzadas evangelísticas, Graham testemunhou transformações espetaculares. Ele viu alcoólatras abandonarem o vício instantaneamente, casamentos à beira do divórcio se restaurarem completamente, e pessoas deprimidas encontrarem alegria duradoura. O que todos esses casos tinham em comum? As pessoas envolvidas experimentaram uma revelação profunda do amor incondicional de Deus. Esta revelação não apenas mudou suas circunstâncias externas, mas transformou fundamentalmente a forma como se viam a si mesmas. Graham explicava que, quando você verdadeiramente compreende que é amado por Deus, não por causa do que faz, mas por causa de quem você é, sua criação especial menos algo poderoso acontece em seu interior. Voca Paradigm. Tentar impressionar Deus e começa a desfrutar de sua presença. Para de se esconder de Deus quando peca e começa a correr para Ele em busca de perdão e restauração. Esta mudança de paradigma acelera drasticamente o crescimento espiritual, porque elimina o medo que impede a intimidade genuína com o Criador. O evangelista também observou que pessoas com autoestima espiritual saudável demonstram uma humildade genuína, não baseada em baixa autoestima, mas em uma compreensão correta de quem são em relação a Deus. Elas reconhecem suas limitações sem se desvalorizar e celebram suas conquistas sem se orgulhar. Esta humildade balanceada permite que recebam correção sem se sentirem atacadas e aceitem elogios sem se tornarem arrogantes. Se você está me acompanhando até aqui e percebe que algo está ressoando em seu coração, gostaria de te convidar a fazer parte desta comunidade que está crescendo espiritualmente. Se inscreva no canal e deixe nos comentários qual foi a última vez que você realmente sentiu o amor incondicional de Deus. Como essa experiência impactou sua vida? Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para dar o próximo passo em sua jornada espiritual. Uma das descobertas mais surpreendentes de Graham
foi observar como o perdão a si mesmo acelera o crescimento espiritual. Ele notou que muitas pessoas permanecem presas em ciclos de culpa e autopunição, acreditando que sofrer por seus pecados de alguma forma os torna mais santos. Esta mentalidade, segundo Graham, é completamente contrária ao Evangelho. Quando Cristo morreu na cruz, ele pagou por todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Continuar se punindo por pecados já perdoados é, na verdade, uma forma de orgulho disfarçado, como se nosso sofrimento pudesse adicionar algo à obra completa de Cristo. Graham frequentemente contava a história de uma mulher que o procurou após um de seus sermões. Ela havia cometido adultério 10 anos antes. Havia confessado o pecado, se arrependido genuinamente, e seu marido a havia perdoado. No entanto, ela continuava se punindo diariamente, recusando-se a aceitar posições de liderança na igreja e se considerando uma cristã de segunda classe. Graham a ajudou a entender que sua recusa em aceitar o perdão completo de Deus estava, na verdade, impedindo seu crescimento espiritual. Quando ela finalmente conseguiu perdoar a si mesma, experienciou uma aceleração dramática em sua maturidade espiritual. O evangelista ensinou que o perdão divino não é apenas sobre esquecer o passado, mas sobre ser capacitado para um futuro transformado. Quando você aceita completamente o perdão de Deus, você não apenas se liberta da culpa, mas também recebe poder para viver de forma diferente. Esta compreensão transforma a natureza do seu relacionamento com Deus, passando de um relacionamento baseado em medo e obrigação para um baseado em amor e gratidão. Graham também observou que pessoas com autoestima espiritual saudável têm uma perspectiva completamente diferente sobre as dificuldades da vida. Em vez de interpretarem problemas como punição divina ou evidência de que Deus não se importa com elas, elas entendem que Deus pode usar todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Esta perspectiva não apenas traz paz durante tempestades, mas também acelera o crescimento espiritual, porque permite que extraiam lições valiosas de cada experiência. Durante sua carreira, Graham enfrentou críticas severas de alguns setores religiosos que consideravam seus métodos muito simples ou sua mensagem muito inclusiva. Houve períodos em que ele questionou se estava no caminho certo, especialmente durante os anos 40, quando estava começando seu ministério. No entanto, sua autoestima espiritual sólida, baseada em sua identidade como filho de Deus, permitiu que ele continuasse fiel ao seu chamado, mesmo diante da oposição. Esta firmeza não vinha de arrogância, mas de uma confiança profunda em que Deus o havia chamado para um propósito específico. O evangelista descobriu que quando você compreende quem é em Cristo, as opiniões dos outros, embora importantes, não determinam seu valor ou direção. Esta liberdade das expectativas humanas permite que você se mova com uma velocidade surpreendente em direção ao propósito divino para a sua vida. Você não precisa pausar constantemente para buscar aprovação ou se defender de críticas, porque sua identidade está segura em Deus. Graham também ensinou sobre a importância de entender a diferença entre condenação e convicção. A condenação vem do inimigo e visa destruir sua autoestima espiritual, fazendo você se sentir indigno e sem esperança. A convicção, por outro lado, vem do Espírito Santo e visa restaurar seu relacionamento com Deus. A convicção aponta para soluções específicas e oferece esperança de mudança, enquanto a condenação é vaga e destrutiva. Pessoas com autoestima espiritual madura conseguem distinguir entre essas duas vozes. Quando sentem convicção, respondem rapidamente com arrependimento e mudança. Quando reconhecem condenação, a rejeitam com base em sua identidade segura em Cristo. Esta habilidade de discernir entre as duas vozes acelera drasticamente o crescimento espiritual, porque permite correção de curso rápida sem a paralisia que vem da condenação. O evangelista observou que muitos cristãos vivem como órfãos espirituais, mesmo sabendo intelectualmente que são filhos de Deus. Eles oram com hesitação, como se estivessem incomodando Deus. Servem por obrigação, não por alegria. Vivem com medo constante de decepcionar o Pai Celestial. Graham ensinou que esta mentalidade de órfão é um dos maiores impedimentos ao crescimento espiritual. Quando você verdadeiramente compreende que é filho amado de Deus, tudo muda. Você aproxima dele com confiança, não por presunção, mas por relacionamento. Você serve por gratidão, não por obrigação. Você vive com segurança, sabendo que nada pode separar você do amor de Deus. Esta mudança de mentalidade libera uma energia espiritual tremendamente poderosa
que acelera seu crescimento de forma exponencial. Graham frequentemente falava sobre a importância de aceitar as próprias imperfeições como parte do processo de crescimento. Ele observou que muitos cristãos se tornam desencorajados quando descobrem que ainda lutam com os mesmos pecados. Após anos de vida cristã, esta descoberta pode levar ao desânimo e à estagnação espiritual, ou pode ser o início de uma nova fase de crescimento. Dependendo da perspectiva da pessoa. O evangelista ensinou que o crescimento espiritual não é sobre se tornar perfeito, mas sobre se tornar mais consciente da sua necessidade de Deus. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais você reconhece sua dependência da graça divina. Esta compreensão paradoxal, que crescer espiritualmente significa reconhecer cada vez mais sua necessidade de Deus, é a chave para uma autoestima espiritual saudável. Graham também descobriu que pessoas com autoestima espiritual equilibrada têm uma atitude completamente diferente em relação ao serviço cristão. Elas não servem para provar seu valor ou ganhar aprovação divina, mas como resposta natural ao amor que receberam. Esta motivação pura não apenas torna o serviço mais eficaz, mas também mais sustentável a longo prazo. Durante seus 60 anos de ministério, Graham viu como esta compreensão transformava não apenas indivíduos, mas famílias inteiras e comunidades. Quando uma pessoa experimenta uma transformação genuína em sua autoestima espiritual, o impacto se espalha naturalmente para todos ao seu redor. Cônjuges começam a se tratar com mais amor, pais se tornam mais pacientes com filhos, e empregados se tornam mais íntegros em seu trabalho. Se você chegou até aqui, nesta jornada de descoberta, quero te convidar calorosamente para fazer parte desta família que está crescendo espiritualmente juntos. Clique no botão de inscrição. Isso nos ajuda tremendamente a continuar compartilhando conteúdo que pode transformar vidas. E aqui está meu convite especial. Compartilhe nos comentários qual foi o maior insight que você teve assistindo este vídeo. Talvez seja uma nova compreensão sobre o amor de Deus, ou uma revelação sobre como você tem se visto espiritualmente. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para dar o próximo passo em sua jornada espiritual. Vamos criar uma comunidade onde cada pessoa se sinta encorajada a crescer e compartilhar suas experiências de fé. Billy Graham nos deixou um legado poderoso: a compreensão de que nosso crescimento espiritual não depende de nossa perfeição, mas de nossa capacidade de receber e aceitar o amor perfeito de Deus. Quando você constrói sua autoestima sobre esta fundação sólida, não há limite para o que Deus pode fazer em sua vida e através dela. Sua velocidade de crescimento espiritual realmente depende de como você se vê aos olhos de Deus. Não como um pecador tentando se tornar digno, mas como um filho amado sendo transformado pela graça divina.